Oi, pessoal! A minha convidada é uma atriz talentosa e carismática. A minha convidada tem 29 anos de carreira, com muitos trabalhos de sucesso elogiados pela crítica especializada e pelo público. A minha convidada já foi agraciada com vários prêmios. O APTR de Teatro, Festival de Cinema da Lapa, Prêmio Semin de Teatro, Troféu Nelson Rodrigues, Botequim Cultural de Teatro. A minha convidada brilhou nos espetáculos Incêndios, Rasga Coração, A Confissão de Leontina. A minha convidada emocionou o telespectador ao viver a sofrida Nice na novela Segundo o Sol, na TV Globo, no ano 2018. A minha convidada divertiu o público ao interpretar a Fininha no filme Maria do Caritó. A minha convidada é a simpática atriz Kelsey Ekar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo, a você e a todo mundo que tá aí vendo esse nosso encontro. Kelsey, muito obrigado pela sua gentileza, por aceitar falar comigo. Kelsey, eu não disse na abertura, porque essa seria a primeira pergunta. Antes de você se tornar atriz, você fez faculdade de arquitetura e urbanismo na Universidade Santa Úrsula, aí no Rio de Janeiro. Você chegou a trabalhar em alguns escritórios. Mas o que foi determinante para que a arte fizesse parte da sua vida e, a partir daí, tornasse a sua profissão? Na verdade, Guilherme, eu desde criança, desde muito menina, minha mãe brincava comigo, até pelo meu nome, que tinha um personagem do Jô Soares, que se chamava Margot Marly, a menina que nasceu para ser artista. Era um personagem de época, e minha mãe vivia me chamando de Margot Marly. Porque eu desde criança eu gostava de pintar, eu gostava de desenhar, eu gostava de cantar, eu inventava que eu era acrobata de circo, eu inventava que eu era bailarina, eu escrevia, eu atuava, eu criava minhas próprias peças, a gente fazia peças em casa, então eu sabia que isso era a minha pulsão, sabe, de vida. Só que eu fui criada, eu sou do interior do estado do Rio, eu nasci numa cidade chamada Santo Antônio de Pádua. Minha mãe professora, meu pai também professor e depois funcionário do Banco do Brasil. E a gente foi criado, assim, para ter uma formação de nível superiores. Foi uma questão, assim, papai e mamãe foram mudando de cidade pra gente, enquanto a gente ia mudando de escola, né, pra gente ter uma formação sólida, né, academicamente falando. E, em princípio, todos nós teríamos o destino de sermos funcionários públicos. Quando eu fui fazer vestibular, eu tinha 16 anos, nessa época eu estava morando em Campos, e aí eu falei, bom, o que eu posso fazer que vai dar a fantasia para os meus pais de que eu estou numa profissão sólida e que ao mesmo tempo abrace um pouco o meu desejo artístico. Eu achei que a arquitetura era a escolha perfeita, porque eu era excelente aluna de matemática, eu sempre adorei matemática, e eu sempre gostei de desenhar. Eu falei, vou me encontrar aqui. E aí entrei na faculdade de arquitetura. Vou te confessar que desde a primeira semana de faculdade eu vi que não era a minha praia. Mas aí aconteceram milhares de coisas de ordem da minha vida pessoal e eu fui levando, eu sou tinhosa, eu sou um bichinho trabalhador, CDF, tinhoso, né? Tinhosa. E aí eu acabei me formando, aí cheguei a trabalhar 3 anos e meio, em casa construída, fiz alguns projetos, né, com parcerias, com sócios que eu tinha, enfim, e até pessoa individualmente. E aí até que eu comecei a me aproximar de um grupo de teatro em Niterói, um grupo de teatro amador, eu morava em Niterói na época, eu comecei a me aproximar deles, e aí falava, quando tiver uma chance, qualquer coisa, eu varro o chão do palco, porque eu já estava assim, desesperada para cumprir a minha vocação. E aí foi uma coisa atrás da outra, eu comecei, depois eu fiz um curso com esse diretor, que é o Leonardo Simões, depois fui chamada para substituir uma atriz no infantil, aí fiz vestibular para a escola de teatro, para Martins Pena. Quando eu entrei na Martins Pena, 6 meses depois, eu cheguei para o meu sócio, a gente estava alugando uma sala, um escritório de arquitetura, e eu falei, Zé, não dá mais, eu não quero mais, não consigo mais, e aí eu acabei abandonando a arquitetura e abraçando o teatro para sempre. Mas assim, o meu processo foi inverso, não foi eu descobrir o teatro depois, eu descobri o teatro, eu acho que desde que eu nasci, só que rolou uma interferência aí de ordem de vida prática, talvez. Kelsey, você falou na escola de teatro Martins Pena, a escola que você fez,
quais lições e aprendizados você levou para a sua vida após ter se formado na escola de teatro e que ecoa até hoje? Olha, eu sou de uma opinião que eu acho que todo mundo deveria estudar teatro em algum momento da vida. Porque o teatro, ele é um lugar da cooperação, é o lugar da disciplina, é o lugar onde você entende que fundamentalmente você não consegue realizar nada nessa vida sem o outro, né? Então, eu acho que, assim, a formação do teatro, para o ser humano, eu acho uma coisa fundamental. Eu conheço artistas extraordinários, atores e atrizes extraordinários que não passaram por uma escola formal de teatro. Aprenderam em grupos de teatro amadores, profissionais, aprenderam no ofício. Mas eu acho que a escola te dá, e para mim, então, que tinha saído da arquitetura, que não foi uma transição fácil, uma escolha fácil, né, profissionalmente falando, assumir que era isso que eu ia realmente fazer da minha vida, a escola para mim foi revolucionária, entendeu? Então, o contato com toda a literatura teatral, o contato com a história do teatro, que isso é uma coisa que eu acho que falta muito, principalmente para gerações mais novas que não estudaram teatro, você compreender a sua história, você saber de quem veio antes de você, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, conhecer a história e experimentações. A escola é um lugar que você pode experimentar linguagens, autores variados, performances diversas, sem compromisso de ter que ter resultado profissional. Então, acho que isso enriquece muito a formação, né, de um artista, assim. Para mim, a escola foi um divisor de águas na minha vida. Ô, Kelsey, você é uma atriz que tem uma grande experiência nos palcos de teatro. Aí eu vou te fazer duas perguntas em uma, aí por favor você me responda. O que é ser aplaudida após o espetáculo do teatro? E se pela entonação das palmas, o ator consegue mensurar se atingiu o público com o espetáculo que acabou de ser apresentado? Olha, isso é uma coisa engraçada, porque eu já assisti, por exemplo, estreias como público, tá? Em que o público ovacionou e virou as costas e só falando, ai meu Deus, que saco essa peça. Entendeu? Às vezes o comportamento do público não pelos aplausos você pode medir, mas a gente sabe. Porque o teatro é esse encontro presencial maravilhoso que só acontece naquele momento com aquelas pessoas, com aquela configuração. Então você, quando está em cena, você sabe quando o público está ali com você, né? Às vezes até a gente desconfia, às vezes o público, por exemplo, é muito silencioso, ou às vezes é ruidoso, e você pode imaginar que aquilo ali, que ele está gostando ou não gostando a partir disso. Mas no fundo, se você tirar o seu ego da frente, tirar a sua expectativa da frente, quando você realmente está se comunicando com aquela, né, está em contato com aquele público ali, você sabe. Aí, obviamente, que aplausos volumosos, vigorosos, né, e compridos, né, que tem bastante tempo, e intensos, eles são, aí sim, aí você consegue perceber. A gente, por exemplo, eu fiz, junto com o Tom na Fazenda, a gente se apresentou em Montreal, eles até foram depois, uma vez que eu não voltei, porque eu estava, não éramos 6, né, eu estava fazendo uma novela, mas na nossa primeira ida, na nossa estreia em Montreal com o espetáculo, a gente foi aplaudido por 7 minutos, com o público em pé, aplaudindo por 7 minutos. Obviamente que isso é uma resposta que a gente, incontestável, né, de que o público realmente apreciou aquilo que estava vendo. Mas eu acho que a gente percebe. E tem uma coisa gostosa, principalmente quando se faz comédia, né, você às vezes é aplaudido durante o espetáculo, ou quando você faz um musical. Então é muito, cara, ai que saudade que eu tô disso. Ai, que saudade que eu tô de estar dentro de um teatro fazendo um espetáculo. Realmente faz. Kelsey, você falou da sua saudade do teatro. Você acredita que os espetáculos online para este ano de 2022, eles ainda continuam com força? Assim, eu acho que o tempo dirá, sabe, Guilherme? Eu, por exemplo, nesse momento que estou falando, eu pessoalmente, eu fiz muito teatro virtual durante a pandemia. Eu fiquei em cartaz com um espetáculo, a versão 1 e 2 dele, por quase 7 meses. Fora outras experiências que eu fiz, uma leitura que foi incrível, assim, ter feito no Instagram 2 leituras que eu fiz, e outras experiências pontuais que eu fiz. Eu gravei um espetáculo também que teve veiculação pelo Sesc, então eu fiz muito teatro virtual.
Então, chegou um momento em que eu já não estava mais conseguindo desenvolver uma ideia sobre o próprio trabalho que ultrapassasse aquilo que eu já tinha feito, a não ser que entrasse alguma questão tecnológica, e que não é o caso, não é a minha seara, entendeu? Então, eu pessoalmente me esgotei um pouco da linguagem, mas isso ano passado, talvez esse ano, em algum momento, ou ano que vem, se retornar, se eu tiver um convite, ou se eu tiver uma ideia, eu acho que tem teu espaço, sabe? Pode falar. Kelsey, mas você não acredita que o teatro online, ele não democratiza o acesso das pessoas aos espetáculos? De repente, espetáculos que não conseguiriam sair do eixo Rio-São Paulo, esses espetáculos atingem o mundo inteiro. Na verdade, isso foi falado, isso assim, ele democratiza para a pessoa que tem acesso a um equipamento, né? Tudo bem, ele pode assistir pelo celular, e hoje em dia qualquer um tem celular, mas tem uma boa internet, então, assim, é um acesso, é uma democracia geográfica, isso sim. Eu posso estar fazendo aqui da sala da minha casa um espetáculo e alguém na Tailândia está assistindo. E isso foi uma das coisas mais impactantes que eu vivi, sabe? Não só do alcance em termos, né, mundiais, de qualquer lugar do planeta. Inclusive, um dos espetáculos que eu fiz foi uma atriz que estava morando em Los Angeles, que mora em Los Angeles e fazia o espetáculo. Então, isso realmente é uma coisa extraordinária, né? Assim, você realmente não fica... E gente do interior do Brasil que nunca tinha assistido teatro e que viu pelo teatro online. Mas eu acho que é muito também, ainda para se entender, se a gente, inclusive, pode chamar o teatro online de teatro. Assim, não no sentido formal da coisa, isso não, nem mexe tanto comigo, nem me mobiliza tanto. Mas disso que eu estava falando, né? A presença física, aquele encontro real, entendeu? Que o teatro proporciona, tudo bem, o público está ali, você pode estar fazendo ao vivo por uma tela, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, no teatro online, você não tem a menor ideia do que o público, você não respira com o público, você não tem a menor ideia de se ele está inclusive te assistindo de fato, se ele não só ligou ali e foi fazer a janta, está escutando um pouco como vê a novela. Então, esse encontro, essa potência desse encontro, talvez a gente ainda encontre maneiras de fazer isso. Eu acho que ainda há muito que se mergulhar, porque isso é inegável. Você fazer um espetáculo aqui, né, e principalmente hoje em dia que a gente está com dificuldade, quer dizer, afora a pandemia, até antes, né, dificuldade de investimento na área cultural, as pessoas não fazem ideia do quão custoso é tirar um espetáculo, viajar com equipe, cenário, elenco, direção, produção, e tudo, ir para uma outra cidade, os custos que isso envolve, né? Então, assim, você poder fazer isso num clique de um aparelho eletrônico, realmente, isso facilita o acesso, né? Mas acho que tem muitas coisas aí, sabe? A gente ainda tem muito que investigar nessa área, eu acho. Ainda em teatro, você ganhou o prêmio APTR de melhor atriz pela Nina, do espetáculo Rasga Coração, da obra do Valdo Viana, com direção de Dudu Sandrone. É uma peça que faz uma retrospectiva da vida política e dos rumos do Brasil a partir da Revolução de 30 e vai até o início dos anos 70. O que teve neste texto, Kelsey, que fez com que você aceitasse o convite para encená-lo? Pois é, essa é uma pergunta curiosa. O Rasga Coração é uma peça extraordinária. Ela tinha sido montada a primeira vez no final dos anos 70, né, depois de uma liberação, porque foi uma peça proibida pela censura, né, e só pôde ser montada 6, 7 anos depois de ser escrita. E tem muita história envolvendo a escritura desse texto. A Vianney escreveu o segundo ato meio que ditando, já internado, já doente, enfim. E é um texto muito inteligente, porque o que ele faz? Ele se passa, a história acontece mesmo nos anos 70, mas toda a discussão política ele transporta para os anos 30, porque a gente ainda estava sob o domínio da ditadura, né? Então, ele faz a discussão política de um ex-revolucionário meio que enquadrado no sistema, né, que ele tem um embate com o filho, mas por questões políticas muito modernas para a época, que se falava de questão da ecologia, né,
do agrotóxico, né? Eram coisas assim, das discussões com o filho, e toda a discussão política partidária, né? de orientação ideológica, era muito a partir da Revolução de 30, né? A personagem, a Nena, ela é a mulher desse cara, desse revolucionário aposentado, podemos dizer assim, que era o Manguari Pistolão. Ela, quando ela foi montada a primeira vez, eu li que ela foi oferecida a 14 atrizes, antes de ter a maravilhosa Sônia Guedes fazendo o papel. Porque é um papel com pouquíssimas falas, é um papel que se você for olhar de fora, parece um papel pequeno, né? E tem muitos atores e atrizes que se deixam levar por isso, né? Se deixam enganar, né? Como se o tamanho fosse sinônimo de, né? Enfim. Às vezes é, né? Às vezes um grande personagem, que tem várias passagens, é um personagem que dá para você mergulhar em diversas coisas dele. Mas às vezes um personagem que parece pequeno, ele tem uma grandiosidade, e a Nena é isso. É uma mulher calada, que vive à sombra do marido, uma dona de casa nos anos 70, que não sabe como mais lidar com esse marido frustrado nas questões, que ela também era uma jovem, moderna na sua época, que foi ficando uma dona de casa e não sabe direito como lidar com esse menino, esse filho dela, que já não fala a mesma língua que ela, né, basicamente. E aí, para mim, nos silêncios dela, sabe, no que ela não dizia, foi o que me encantou. Eu falei, meu Deus, que universo, quantas mulheres não navegam por isso, quantas mulheres não sabem como se comunicar, principalmente uma geração, mas até hoje em dia a gente tem, né, mulheres focadas num mundo patriarcal, né, num mundo machista. Eu achei aquilo tão bonito, poder falar desse lugar, sabe? E fora isso, era o convite do Dudu Sandrone, que é meu ex-marido, pai do meu filho, e um elenco que era maravilhoso para fazer parceria direta, né, ser mulher do Zé Carlos Machado, que é um dos maiores atores que eu conheço nessa vida. Então tudo era muito sedutor, assim, né? O teatro me seduz muito pelas parcerias também, sabe? Pelo que é a ideia do projeto e por quem está nele, né? Kelsey, você falou em sedução. O que mais lhe impressionou quando você recebeu o texto do espetáculo Incêndios? É um texto poderosíssimo, né? Ele fala da condição humana, da bestialidade de uma guerra, de como isso pode interferir na vida, nos amores, né, nos afetos das pessoas. A primeira vez que eu li o texto, que eu fui chamada pelo Felipe de Carolis, que é o produtor e idealizador do projeto, e fazia um dos protagonistas, né, o Simão. E quando eu li, eu nem li a personagem que eu fiz. Eu li várias outras personagens que a Fabiana de Mello e Souza, que acabou fazendo uma espécie de coringa no espetáculo, fazendo vários personagens. Eu li nessa função. Mas quando eu li o texto e fiquei vendo, em especial por uma cena do encontro da Salda com a Naual, que elas falam sobre a guerra, esse texto me impressionou tanto, porque uma defende a importância de estar guerreando e a outra está em estado de perplexidade da imbecilidade que é estar em guerra, né? Então, assim, é uma discussão sobre isso, e é sobre a questão, né, a condição humana. Eu fiquei tão impactada com aquilo que eu quis fazer essa personagem. E nem isso, a dramaturgia era potentíssima. Fazendo um parênteses, você falou da sua personagem, a Salda. Eu tive a oportunidade de ver o espetáculo e tem uma cena em que você está com a personagem da Marieta Severo e que você pinta o seu rosto com argila verde. É extremamente impactante porque você coloca, você vai com a alma, tanta entrega, de um texto tão visceral, o embate ali entre vocês duas, a personagem da Marieta querendo que você não vá para a guerra e você querendo até ser convencida pela Marieta que não vale a pena ir para a guerra. Na verdade, dá essa impressão para o público, mas o que é a história que não é contada, em princípio essa personagem vira uma mulher bomba, ela sai dali e se explode numa coisa, né? Então, foi exatamente essa cena
que eu falei, gente, eu tenho que falar esse texto, eu preciso dizer isso. Sabe quando você sente a necessidade de dizer uma coisa? Eu preciso dizer isso. E tem uma coisa maravilhosa também, que a pessoa, era um elenco maravilhoso de Incêndios, um elenco diferente, de várias partes diferentes, né, até de várias, com histórias, com diversas linguagens teatrais diferentes, é um elenco bem diversificado, e um elenco muito rico, né, e trabalhar com a Maria, eu me lembro nos primeiros ensaios, eu ficava assim, gente, depois eu falei isso para ela, gente, a Maria tá severo, e não por uma questão de, eu não sou mitônoma, sabe, eu não ligo para essa questão, né, acho que os artistas, mas pela minha admiração por ela, entendeu? Então eu ficava, meu Deus, eu tô realmente, é a Marieta mesmo. Um dia eu falei para ela, eu falei, me belisca. Eu parecia uma criança, assim, sabe? Me senti uma criança deslumbrada. Ô, Kelsey, você tem feito espetáculos densos, espetáculos que provocam boas reflexões no público. E teve um, dentre esses vários que você vem fazendo ao longo desses 29 anos de carreira, que foi baseado no livro do Herman Melville, que é Moby Dick, que é com direção do Renato Rocha. Porém, no espetáculo, ganha um pronome pessoal do caso reto, vamos dar uma aulinha de português, um pronome do caso pessoal do caso reto, eu, Moby Dick. E no livro, e tanto na peça, fala-se da ganância, da vingança, da arrogância, da obsessão do capital arábio pela baleia. Esse pronome eu é a grande provocação para o público? É uma grande provocação para o público, sim, porque você se coloca como agente, né? O Eu, Moby Dick é uma adaptação que faz uma mescla da dramaturgia, né? Então ele agrada os amantes do Moby Dick, que é uma legião, né? Não é um livro fácil de ler, é um livro de mais de 600 páginas, é um verdadeiro tijolão com uma história complexa, cheia de nomes, cheia de situações, cheia de acontecimentos, mas tem uma legião de adoradores, não à toa, né? E então, o que a dramaturgia do Pedro Kossovski faz? Que é uma dramaturgia brilhante dele. Ele foi premiado, inclusive, com isso, né? Com esse texto, com essa adaptação. Ele conta a história do Moby Dick, mas coloca-nos como agentes da história. Então, a gente faz vários personagens, seu ponto de vista, né? Todos nós fazemos a Rabi, fazemos esse homem obcecado, e fazemos nós mesmos. A gente dá a nossa opinião em cena, a gente conta histórias pessoais, em que a gente passou por situações de risco, de obsessão, de perdas, então é uma mescla das nossas próprias histórias. Não, você falou que das falas, né, de textos da vida pessoal de vocês em cena, tem uma parte em que você fala, eu vivo do teatro. Eu vivo pelo teatro. Aquilo ali. Na época, as minhas histórias pessoais eram as mais complicadas, porque eu vivia durante os ensaios e a estreia da peça, a doença e a morte do meu pai. E foi uma época, nossa, eu falo, até, é difícil para mim até hoje, foi muito difícil. Toda a minha história no espetáculo estava permeada disso, um espetáculo que foi realmente o tempo todo para falar da perda. E a gente fez uma escolha, tanto eu, quanto a direção, quanto o Pedro, né, com o Renato e o Pedro, de não falar sobre isso. Porque seria o material, né, mas aí seria um envolvimento. Então, eu procurei o tempo todo, na minha própria história, colocar a minha relação com o teatro, que realmente é um lugar que eu acho que é de contato com o divino, né, se eu posso dizer assim, né, um lugar de redenção, de encontro com o mais humano em mim, no outro. Então, eu falo, é mais disso que eu falo durante a peça, sabe? Mas é impressionante, eu olho para o espetáculo, mesmo sem dizer isso em palavras, eu vejo o tempo todo a minha história do meu pai, assim. E tem um outro espetáculo forte que você também fez, esse é um conto da Lígia Fagundes Telles, A Confissão de Leontina, em que mostra a personagem presa, que conta, durante o espetáculo, ela olha para o público contando o motivo de ela estar encarcerada.
A Leontina é uma excluída da sociedade? Você consegue imaginar o que teria sido dela se o conto tivesse uma continuação? Olha, a Leontina é totalmente uma excluída. A Leontina é uma representação de milhares de brasileiras e brasileiros até, que não tiveram acesso à educação formal, que viveram em condição de miséria, cujas escolhas foram pela sobrevivência. No caso dela, é uma pessoa, inclusive, muito ingênua. Ela tem uma ingenuidade, uma relação tão pura de olhar o mundo, ela olha as pessoas com um olhar tão puro, e aí ela é castigada pela vida até por isso, porque ela, sabe, porque ela tem uma pureza. E então é um belo retrato de uma boa parte. E engraçado que, quando eu li o texto, eu estava grávida. Foi minha primeira produção no teatro, o primeiro texto que eu resolvi fazer sem ser um convite externo, né, ou dentro de uma companhia de teatro, que eu resolvi montar, né, negociar os direitos e fazer. Eu li quando estava grávida. Eu me lembro que eu, assim, nas primeiras 2 páginas do texto, eu já estava em prantos, porque eu conhecia essa mulher. Eu li, eu falava, meu Deus, eu via essa mulher. Para mim, ela era tão concreta, não era uma personagem. Ali já tem uma capacidade de escrever personagens que você lê, você parece que você viveu com aquela pessoa, que você conviveu com aquela pessoa, né? A vida inteira. Então, é de uma riqueza, sabe? E eu tive uma grande felicidade. Eu estava em cartaz no Teatro Glória com essa peça, isso em 2005, foi quando eu estreiei o espetáculo. Eu fiz minha segunda temporada, eu estava em cartaz no Teatro Glória, e a Lígia Fagundes Telles foi ver. Então, eu soube, assim, tipo, 10 minutos antes de entrar em cena, o produtor chegou para mim e falou, olha, não fica nervosa, mas a Lígia está aí. Ela entrou no teatro com uma crítica debaixo do braço, que era uma crítica da Bárbara Leodora, que foi muito positiva para o espetáculo. Ela comprou o ingresso, sentou na 3ª fileira e ficou assistindo. Quando acabou o espetáculo, foi um acontecimento esse dia, tinha uns amigos meus na plateia, um acontecimento, sabe aquelas coisas que o teatro quando acontece, parece que a gente entra numa outra dimensão. Eu fiquei muito comovida pela presença dela, e realmente parecia que alguma coisa tinha acontecido de mágico ali naquele dia. Eu nem sou muito esotérica, nem muita coisa, mas aconteceu uma magia ali, né, naquele dia. Aí, quando acabou o espetáculo, eu fui agradecer, muito emocionada, a presença da autora, que, enfim, fez o trabalho. Ela levantou e começou a fazer uma declaração de amor. Assim, ela falou, hoje é uma das noites mais emocionantes da minha vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse ver na minha frente, assim, quer dizer, ela já tinha vivido essa experiência, que esse texto foi montado com um ator brilhante de São Paulo, que ela já tinha assistido, mas ela nunca tinha visto uma mulher fazendo, né? Então ela falou assim, que eu vi uma personagem minha ganhar vida na minha frente. Ela falou, eu estou muito agradecida. Aí fez um discurso, todo mundo chorava nesse dia no teatro. Foi uma coisa assim realmente inesquecível. Semana seguinte ela voltou para assistir. Então eu falei, meu Deus do céu, que compromisso que eu tenho agora de repetir a performance para a Lígia. Claro que não foi a mesma coisa, claro que nunca é, o teatro nunca é a mesma coisa, seja potente ou despotencializado, e a gente tem que aceitar isso, né? Há dias e dias, mas foi um dos encontros mais emocionantes que eu já tive na minha vida de teatro. Ok, Elze, não podemos deixar de falar agora de uma personagem sua, inclusive a sua estreia em uma novela completa, né, numa novela inteira, lá em 2018, do João Emanuel Carneiro, na TV Globo, a novela Segundo o Sol. Você fez a personagem Nice, uma personagem que emocionou o público, uma personagem que sofria com relacionamento abusivo do marido, e a sua personagem era uma personagem que não era maniqueísta, daí a fácil identificação das pessoas com o drama que ela vivia. E como foi, Elze, para você interpretar a Nice, uma vez que as cenas dela tinham alta carga dramática? Como você saía dos estúdios de gravação? Um personagem com um arco enorme que eu não fazia ideia do que ia acontecer com ele. Tem uma coisa que eu digo, assim, a personagem, eu acho que ela mudou na cabeça, inclusive, do próprio João Emanuel, e foi uma personagem que ela ganhou um desfecho que não era esperado no início. Entendeu? Ela teria um arco menor, eu acho, de história, e foi, eu acho que pela aceitação do público, ela foi ganhando outros contornos, e foi o que a gente acabou vendo, né, o que a gente acabou assistindo.
Tem uma coisa assim, que é o que eu falei para você logo no início, assim, para mim as parcerias são fundamentais. Quando você tem confiança em quem você está em cena, né, quando você confia, quando você admira, e muito essa coisa mesmo de ter confiança, saber que você pode jogar com aquela pessoa, né, jogar no sentido mesmo de distribuir, de receber e devolver aquela história ali. Quando você confia nessa parceria, tudo fica muito mais fácil, entendeu? Então, que aconteceu uma coisa muito curiosa no Segundo Sol, porque eu não conhecia o processo da TV, como é, né, assim, no dia a dia, não tinha essa vivência, mas eu já conhecia a Nanda Costa e a Letícia Colim, que faziam minhas filhas, né, eu não conhecia profundamente, mas a gente já tinha se cruzado pelos teatros da vida, né, se assistindo, né, e o Roberto eu não conhecia, conheci lá, mas boa parte da direção, quase integralmente, os diretores e assistentes tinham assistido o Tom na Fazenda. Então, quando eu entrei para fazer parte da novela, de alguma forma, a gente já se conhecia, artisticamente falando, né? Então, assim, tinha dias que eram cenas muito difíceis realmente de fazer, né? Porque a questão da humilhação, a Alice era muito humilhada, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, em geral, tem aquela história de quem bate esquece e quem apanha nunca esquece, mas no caso da novela, às vezes o Roberto Bonfim sofria mais que eu, porque era muito cruel o que ele fazia com a personagem. Então eu em cena, eu conseguia, soltava a minha emoção ali, e ele não. Ele tinha que trabalhar uma coisa de uma crueldade, de um sadismo, de uma, né, que não é da natureza dele. Então teve dias, uma cena que a gente gravou, que ele jogava as quentinhas no chão e na minha cara, que ele jogou uma quentinha na minha cara, a segunda vez que ele jogava, ele quase não dormiu. Ele me ligou quase no meio da madrugada para me pedir desculpa. Eu falava, Roberto, tá tudo bem. Ele falava, mas eu não estou conseguindo. Ele estava sofrendo com isso, porque realmente e é mais doloroso ainda imaginar que essa história pode ser real. Essa história é real em muitos lares, né? Há muitas mulheres abusadas física e psicologicamente por seus companheiros, né? Então, eu ouvi relatos durante a novela, era impressionante. O que eu recebia de filhos e filhas de mães abusadas e das próprias mulheres que tinham conseguido sair da situação ou que se identificavam com ela, era na rua, era nas redes sociais, era no meu e-mail, era impressionante a quantidade de relatos que eu recebi de mulheres que viviam essa situação, entendeu? Então, assim, às vezes era difícil, né? Eu, por exemplo, não sou uma atriz que incorporo no sentido de que eu me confundo com a personagem realmente. Eu me confundo no momento da cena. Eu tenho uma fé cênica inabalável. Eu entro para fazer uma cena, se a cena, por exemplo, mexe comigo, ela mexe comigo quando eu estou lendo o texto já. Entendeu? Porque eu realmente me entrego à dramaturgia, né? Então eu tenho uma fé cênica inabalável. Mas enquanto eu estou na cena, né? Eu saio da cena, é outra história. Sou eu de novo, né? Eu me resgato. Só que quando os personagens cenas são muito intensas, essa descompressão é um pouco mais difícil, né? Então, tinha dias de eu ficar esgotada emocionalmente, de eu ficar, às vezes até fisicamente, sabe? E é difícil falar sobre isso, né? Falar sobre violência, é muito difícil, né? E imaginar que nós, seres humanos, somos capazes disso, né? Então, acho aí que depois, por aí. Fala. Aí depois da Anice, você tem um alívio cômico com a Dona Genu, da novela Éramos Seis, exibida na TV Globo entre 2019 e 2020, a quinta versão da novela. Esse livro da Maria José Dupré é um livro atemporal, porque trata das questões de família, das questões daquela amizade duradoura, porque a sua personagem, a Dona Genu, tinha uma amizade duradoura, uma amizade longa com a Dona Lola, a personagem da Glória Pires. Vocês falavam do aumento dos alimentos, do cotidiano, do dia a dia. É uma personagem, Kelsey, mais próxima do cotidiano, é uma personagem que a gente vê pouco nas telenovelas, no sentido de ter também aquela amizade duradoura com a Dona Lola, porque geralmente as novelas mostram conflitos, e a personagem da Dona Genu pode ser a nossa vizinha mais próxima.
Aquela amizade que a gente tem com o vizinho, que por morar muitos anos em um determinado lugar, você acaba criando um vínculo. Esse é um charme dessa personagem? A Genu é um acontecimento, né? Eu acho uma personagem riquíssima de nuances. Caramba, às vezes é meio curioso quando você ouve um ator ou atriz falar, um presente que eu recebi, esse personagem é um presente, fica parecendo meio caricato, né? Mas é verdade, a Genu foi um presentaço. Eu tinha acabado de fazer um drama profundo com O Segundo Sol. O Silvio de Abreu, que na verdade me viu nessa personagem, ele conseguia enxergar naquela atriz que ele não conhecia, que ele viu uma faceta dela numa novela que eu faria Genu, assim. Isso é muito difícil no mundo do audiovisual, né? Em geral, você pega um personagem e você fica fazendo aquele personagem, porque isso, né? É uma indústria, então não dá tempo de arriscar muito, não se pode arriscar muito, muitas vezes, né? Não sei quando é uma coisa mais alternativa. Então, para mim, foi uma alegria sem fim poder fazer isso, né? E, de novo, as parcerias, né? De novo, ser mulher do Kiko, ser melhor amiga. Aliás, eu falei com a Glória há pouco, não tem nem 2 horas, a gente se falou pelo telefone, a gente se falava há muito tempo e a gente se falou. Ela me ligou há pouco tempo. Enfim, mas assim, então a Genu tem isso, é uma mulher, eu conheci essa mulher também, eu sou do interior, né? Então eu tive muito a dona Genu como vizinha. Aquela que o interesse dela, ela vai na sua casa para tomar um cafezinho, porque ela quer ver o que está acontecendo ali, entendeu? Então, assim, que a vida do outro é muito mais interessante que a vida dela. Ela tem uma energia, uma vitalidade que é uma delícia de representar, de fazer, de acompanhar, né? E acho, até que eu acho que isso foi se transformando também com o decorrer da novela, que mesmo no livro, que aliás eu tinha lido em criança, eu era mais 6, foi um dos livros que mais me fez chorar na minha vida, entendeu? E eu reli na época da novela, eu vi como é atual esse livro, livro de 1930, sei lá, e como é atual, como era bem escrito, né? Como a Maria José Dupré, ela escreveu isso de uma forma impressionante, né? A Genu, no livro, por exemplo, é uma personagem mais soturna. Ela é mais, não é vilanesca, mas ela é uma personagem mais dura, mais difícil, né? Mas teve uma coisa ali no livro que foi uma charada desvendada, assim, por mim e pela Glorinha, que era o seguinte, que ela, quando a personagem da Lola fala da Genu, fala Genu trambiqueira não, é fofoqueira, ela é maledicente, ela às vezes é um pouco, mas ela falou assim, mas tem uma coisa que eu posso dizer dela, que ela realmente é uma amiga de verdade, né, porque é justamente quando ela interfere na questão da prisão do Alfredo, já lá no final da história. Então, isso para a gente foi uma chave desse encontro, né? E realmente foi um encontro, cara. Eu e a Glória foi um encontro para a vida, assim. Kelsey, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza e generosidade por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu quero te agradecer, Guilherme. Você é uma graça. Você super se preparou para essa entrevista. Isso é admirável. Assim, eu admiro tua paixão pelo teatro, pelo audiovisual, pela atuação, assim. Foi uma alegria estar aqui. Obrigada pelo esse encontro também. Muito obrigado. E a você aí de casa, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Nós nos encontramos numa próxima entrevista. Um abraço e até lá!